Olá, inscritos do canal História da Reforma no YouTube. Quem está falando com vocês é o Felipe Araújo e hoje iremos para o nosso terceiro vídeo sobre pequenos homens e pequenas mulheres a serviço de um grande Deus. Ou também que servir o nosso grande Deus, pois muitos desses homens e muitas dessas mulheres que falamos aqui, iremos falar ainda, já se encontram com o Senhor na glória. E o vídeo de hoje é o vídeo 3, episódio 3 dessa série. Iremos falar sobre Úfilas, o bispo dos godos. Bem, depois da muito divulgada conversão do imperador Constantino ao cristianismo, e tendo o imperador Constantino não tornado a religião do Império Romano a cristã, não ter tornado o cristianismo a religião oficial do Império Romano, mas sim legalizado o cristianismo, permitido que os cristãos cultuassem, foi permitido. Os cristãos então não eram mais perseguidos pelo próprio Império Romano. E isso fez com que o cristianismo ganhasse uma popularidade crescente a cada dia. O vibrante testemunho dos cristãos, de homens e mulheres de Deus morrendo pela sua fé, seja na mão de soldados romanos, de gladiadores, ou na boca de feras, ou sendo pisadas por animais selvagens, ficou no passado. Os cristãos não mais vão sofrer pela sua fé, pois agora, irmãos, estava na moda ser cristão lá no Império Romano. Mas por que estava na moda? Porque agora igreja e Estado se encontravam, como eu vou poder dizer, se aliaram. A igreja e o Estado se aliaram. Então houve sim um enfraquecimento no fervor espiritual dos cristãos desse período. Então os missionários que antes eram vistos com ódio pelo Império Romano, com raiva, o Império Romano tinha raiva, tinha ódio desses homens, dessas mulheres de Deus. Agora, esses missionários são vistos com outros olhos. São vistos com os olhos de expansão do Império Romano. Eles são vistos com olhos políticos, na esperança de que os esforços evangelísticos desses homens e dessas mulheres pudessem trazer o Império Romano às regiões mais longínquas possíveis. Então agora, o cristianismo, as missões cristãs serão utilizadas como forma de propagação, como forma de expansão do Império Romano. E um desses missionários foi Úfilas. Úfilas nasceu no ano 311, um ano antes da conversão do imperador, um ano antes da divulgada conversão do imperador Constantino à fé cristã, que se não me engano foi em 312. Úfilas, ele foi criado num ambiente totalmente pagão, num ambiente totalmente paganizado, repleto de paganismo. Ele foi criado no ambiente pagão dos godos. Segundo se acredita, a mãe de Úfilas, que é o conhecido bispo dos godos, era uma gótica, e o seu pai deveria ser provavelmente um cristão das regiões da Capadócia, que foi levado cativo pelos invasores godos. Úfilas então é enviado a Constantinopla para serviço diplomático, para diplomacia, quando ele tinha um pouco mais de 20 anos de idade. Então Úfilas, ele passa ali vários anos de sua vida e ele sofre uma grande influência do bispo Eusébio de Nicomédia. O bispo Eusébio de Nicomédia ensina a Úfilas as escrituras em grego, como também em latim. E Úfilas serve como leitor, como orador, vamos dizer assim, como propagador, divulgador do bispo Eusébio de Nicomédia, ministrando provavelmente a soldados godos que se encontravam servindo no exército do Império Romano. É muito interessante porque Eusébio, como boa parte dos bispos bizantinos de sua época, era ariano ou um semi-ariano. O que vem a ser ariano? Arianismo depois eu vou falar disso aqui, não vou falar agora, mas dando um breve resumo, é uma doutrina que foi divulgada, propagada, principalmente por Ário, pelo bispo Ário, que foi um contemporâneo de Úfilas e um pregador cristão convincente. Ário, ele se baseava em passagens bíblicas que falavam de Cristo ter sido gerado pelo próprio Deus o Pai e ser o primogênito de toda a criação. Então, assim, dando um breve resumo de um futuro vídeo. Então, Úfilas, ele absolveu a doutrina ariana, ele foi um ariano, ele foi provavelmente na realidade um semi-ariano, melhor
dizendo: e apesar dessa doutrina ter sido rejeitada pelo Concílio de Nicéia, muitos bispos, muitos membros de igrejas, principalmente na região de Bizâncio, da região dos bispos bizantinos, especialmente na parte leste do Império Romano, eles eram adeptos a essa doutrina de ao arianismo. E isso inclui Úfilas. Mas de acordo com Latourette, Úfilas professava uma forma atenuada, uma forma diferente de arianismo. E não iremos tratar disso aqui, porque o foco não é falar da teologia de Úfilas, mas sim da missão que Úfilas fez aos godos. Então, boa parte, assim, muitos bispos ainda do Império Romano eram arianos nesse período, tá bom? Isso que temos que entender, principalmente na parte leste do Império. Então, aos 30 anos, depois de Úfilas passar apenas 10 anos na cidade de Constantinopla, ele é consagrado como bispo aos godos. Mas quem são os godos? Os godos eram habitantes da região do norte do Danúbio, que ficavam fora das fronteiras do Império Romano. Eles eram considerados bárbaros de sua época. E a tarefa de Úfilas era evangelizar essas pessoas, como o próprio Úfilas diz aqui: selvagens e indisciplinados, tipos rudes e grosseiros, com um nível de vida relativamente baixo, morando quase sempre em carroções por não terem residência fixa. Para essas pessoas simples, para essas pessoas que eram consideradas bárbaras, selvagens, o arianismo, não estou aqui defendendo o arianismo, mas o arianismo se tornou uma forma atraente de cristianismo para essas pessoas. Por quê? Porque o arianismo, ele, vamos dizer assim, ele livrava os godos, livrava essas pessoas simples, de vida simples, das complicações, das controvérsias envolvendo a pessoa de Cristo, a Trindade, se podemos dizer assim, especificamente pessoas de Cristo. Então, o arianismo se torna uma forma atraente de cristianismo para os godos. Úfilas é um ariano, ou um semi-ariano com uma forma de arianismo mais diferente, mais atenuada. Ele propaga sua teologia, uma teologia ariana, que era a teologia considerada herética pelo Concílio de Nicéia, pela igreja da época, mesmo que muitos bispos ainda do Império Romano, e principalmente na parte leste do Império, eram arianos. Essa teologia, essa doutrina foi considerada herética, foi rejeitada no Concílio de Nicéia. Então, essa forma atraente de cristianismo, que é o arianismo para os godos, foi uma forma atraente de cristianismo para eles, permitiu que seguissem Cristo como líder, vamos dizer assim, e Úfilas como seu líder. E Úfilas se concentrou numa tarefa já grandemente difícil, que era fazer com que os godos tivessem uma vida sóbria, uma vida reta e uma vida santa. Então, se por um lado o arianismo trazia Úfilas, fazia com que os godos aceitassem o cristianismo, se interessassem pela fé cristã, porque o arianismo livrava de complicações cristológicas. Por outro lado, Úfilas tinha uma difícil missão, uma difícil tarefa, uma tarefa hércula, de fazer com que os godos tivessem uma vida santa, uma vida reta, uma vida sóbria. Então, Úfilas, ele se empenha no trabalho de evangelização dos godos durante 40 anos de sua vida. Então, o seu trabalho, por um lado, foi um trabalho muito bem sucedido, mas ao mesmo tempo prejudicado por perseguições. Então, a certa altura do ano 348, a oposição do comandante das tropas dos godos, aconteceu uma oposição ao trabalho evangelístico de Úfilas, porque esse comandante acreditava que Úfilas tinha como motivo, tinha como desejo não trazer Cristo para os godos, não trazer o cristianismo para os godos, mas sim que os godos se submetessem ao Império Romano, que os godos ficassem sob o domínio do Império Romano. Então esse comandante quase dizimou toda a missão de Úfilas, acabou quase completamente com toda a missão de Úfilas. Então, graças à permissão do imperador ariano Constâncio, Úfilas ele muda-se com a sua comunidade gótica, com a sua comunidade godos, para o outro lado do Danúbio, para uma região mais segura em território romano. Mais tarde, alguns desses membros dessa igreja de Úfilas retornam para o seu povo, retornam para suas terras, retornam para os godos, para servirem
como missionários cristãos do cristianismo ariano para os godos. Então, Úfilas, a princípio, evangeliza os godos, exerce influência, forma uma comunidade gótica de godos, com uma teologia ariana, é claro, e esses membros dessa comunidade de godos, que era liderada por Úfilas, voltam depois para suas terras, voltam depois para o seu povo e evangelizam os godos. Eles servem como missionários em suas terras natais, sua terra natal. Então, o trabalho de amor mais permanente que Úfilas prestou aos godos, sem dúvida, foi a tradução da Bíblia para a língua dos godos. Mas isso foi muito difícil, porque os godos eles não possuem uma linguagem escrita para a qual teve de se inventar um alfabeto. Quer dizer, Úfilas teve que inventar um alfabeto para escrever a Bíblia para os godos. Então esse foi, sem dúvida, o trabalho mais hércules, mais monumental do bispo dos godos, o bispo Úfilas. Mostrou-se um trabalho estupendo, exato, apresentando uma tradução palavra por palavra, quase palavra por palavra, do grego, sem qualquer perda para o idioma gótico. Os godos e os vândalos levavam a Bíblia de Úfilas, que Úfilas traduziu, que Úfilas fez, que Úfilas escreveu, traduziu, do grego e do latim, com eles, para onde eles forem, para todos os cantos da Europa, para onde os godos estavam indo, para onde os godos se encontravam. Então, onde você tinha godos, provavelmente você iria encontrar a tradução bíblica de Úfilas, o bispo dos godos. Mas, embora essa tradução de Úfilas tenha sido uma contribuição monumental para a missão dos primeiros séculos, missões cristãs dos primeiros séculos, ela teve um problema. Ele assim, não é bem um problema. Ele exclui Samuel e Reis, isso sim é um problema, é claro, mas eles retiram o livro de Samuel e Reis não com a mentalidade de retirar esses livros da Bíblia, mas com a mentalidade que Samuel e Reis, quando nós lemos e estudamos esses livros, nós vamos observar o quê? Uma forte ênfase em campanhas militares de Davi, de Saul, de Salomão, de outros reis de Israel, fora de Israel. Então, Úfilas, nas palavras de um dos primeiros historiadores da igreja, ele retira o livro de Samuel e Reis porque ele tinha uma maior necessidade de reprimir o poderio bélico, reprimir a natureza bélica dos godos, que era completamente estimulada pela guerra. Então, o intuito de Úfilas é retirar os livros de Samuel e Reis na sua tradução da Bíblia para o gótico, não foi porque esses livros eram falíveis, ou continham palavras erradas, ou não eram palavras de Deus. Não. Mas era porque os godos tinham uma natureza bélica, eram homens, era um povo voltado completamente para a guerra. Então, para reprimir essa natureza de guerra dos godos, Úfilas retira esses livros de Samuel e Reis para que os godos, ao lerem esses livros, não tivessem ideias em suas mentes de continuarem propagando guerras pela Europa. Então, Úfilas ele morre aos 70 anos em uma missão em Constantinopla enviada pelo rei Godo. E a prolongada rivalidade entre godos e o Império Romano continuou após a morte de Úfilas. Os visigodos lançaram ataques contra o Império, e no dia 24 de agosto, foi o marco principal, quando Alarico e seu exército invadiram e destruíram a cidade de Roma. Mas apesar dessas campanhas militares, apesar dessas invasões, desses saques praticados pelos godos, os vândalos e visigodos, o evangelho continuou sendo pregado aos godos pelos fiéis sucessores do trabalho evangelístico de Úfilas, o bispo dos godos. Então, como Ambrósio de Milão diz de uma forma bem irônica, usando de ironia, Ambrósio era um anti-ariano, ele não acreditava, não cria na doutrina de Ario, ele subscrevia a doutrina de Nicéia. Ele diz assim: os que antes usavam carroças para morar, agora se utilizam dessas carroças, como igrejas, para propagar o evangelho ao seu próprio povo, aos godos. Mas, pondo de lado o sarcasmo de Ambrósio, a ironia que Ambrósio está fazendo aqui, se utilizando aqui, Raymond Edman disse: esse comentário cáustico se torna um elogio para os homens de fé, que como Paulo eram tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. A doutrina dos godos, sem dúvida, era uma doutrina imperfeita, cheia de falhas,
Era uma doutrina que podemos considerar uma doutrina herética, uma heresia. O arianismo é uma heresia. Mas embora fosse uma doutrina imperfeita, muitos desses missionários e mulheres, godos, da tribo dos godos, e o próprio Ufras, eram homens que no coração buscavam servir a Deus, buscavam segurança em Deus e comunhão em Cristo, mesmo que de uma forma totalmente herética. Escute aqui que eu não estou defendendo o arianismo. Então, eles, mesmo de uma forma totalmente herética, totalmente errada, propagaram, se podemos assim dizer, o cristianismo pela Europa. Então, o que eu quero dizer aqui não é defender a heresia, não defender o arianismo, mas mostrar para vocês que existiu vários missionários que defendiam, subscreviam vários tipos de teologia e foram também responsáveis por propagar o cristianismo pela Europa, pelo Império Romano. Um desses foi Ufles, um ariano, com uma teologia ariana um pouco diferente, mas que levou o evangelho aos godos. E os frutos dessa sua missão são uma Bíblia traduzida para o gótico e homens e mulheres que seguiram o legado de Uflas. Espero que tenham gostado desse vídeo. O próximo missionário que iremos abordar é Patrício, o apóstolo da Irlanda. Deus os abençoe.